Olá, sejam bem-vindos a mais esse momento oportuno de reflexões. Que Deus nos ampare, nos ilumine nesse instante, nos traga aí a luz necessária do entendimento, a fim de que estas reflexões nos favoreça na construção de uma fé raciocinada. A temática que nós aqui lançaremos mão para algumas reflexões neste canal, é de suma importância para cada um de nós. Falaremos da oração na ótica espírita, ou seja, também da prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores. As reflexões serão em torno destas temáticas importantes para cada um de nós. Que nós lancemos mão nesse instante da lembrança de uma prece que nos traz a lembrança agora, André Luiz, lá no livro Nosso Lar, o momento de aflição em que ele se encontrava antes de ser resgatado ao nosso lar, o momento em que ele se fazia no umbral ainda, e o momento exato em que ele se conscientiza das aflições que está vivendo e dos recursos da prece, para que então pudesse levá-lo a uma condição melhor. Todos nós lembramos desse momento em que ele consciencialmente se toma a postura da prece, da oração. E assim ele vai dizer, retratado por nós aqui nesse instante, naquele instante de aflição, utilizando do recurso da oração, do mecanismo de elevar o pensamento ao nosso Pai Criador, com humildade, reconhecendo-se necessitado, ele vai refletir dizendo, André Luiz: e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais. Então a amargurosa emergência assim se fez. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissários dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se e fixou nos meus olhos os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara.
Em quantas circunstâncias, às vezes, podemos encontrar em que caracteriza-se momentos de aflições na nossa vida. Momentos em que nos encontramos, figurativamente dizendo, né, no fundo do poço. Às vezes vivendo, vamos melhor dizer, né, vivendo situações complexas, aonde nossos meandros, nosso raciocínio não nos aponta de imediato uma saída para aquela situação. Após muito cansaço, muito estresse, muito pensar, muito reagir de forma quase que invariavelmente, sem resultado positivo, diante de uma postura ativa, mais no campo da cegueira de nosso momento aflitivo, do que, na verdade, agindo com lucidez, com clareza de ideia, com humildade, às vezes, de reconhecer-se necessitado, de elevar o pensamento e reconhecer-se filho de Deus e rogar naquele instante aflitivo a luz do entendimento, do clarear dos caminhos, das ideias, para que a gente possa enxergar soluções, enxergar caminhos, decisões que podemos, atitudes que podemos ter, diferenciadas, exatamente nesse momento complexo que estamos vivendo. E, como a gente acabou de ver, a ferramenta inicial desse processo é a oração. O momento em que nós elevamos acima do nosso ego nossas rogativas, pedidos humildemente ao alto, ao plano superior, rogando energias, rogando o clareamento das nossas ideias, rogando enxergar caminhos novos que nos tire da obscuridade espiritual, que às vezes nos encontramos. Qualquer um de nós pode se encontrar, sim, qualquer um de nós está sujeito a viver em um determinado momento, em se ver, né, num determinado momento do nosso momento existencial, nessa condição. E a prece, a oração, é o mecanismo inicial, é a atitude inicial para que se inicie, propriamente dito, um processo de reformulação energética em nosso interior. Um processo de reformulação e clareamento de ideias. Como eu disse, nos fazendo enxergar caminhos antes não enxergados. Porque quando estamos obscurecidos, tomados de nosso ego, de nosso estresse, de nossos conceitos obscuros e egoístas, muitas das vezes, nós não ficamos aptos a enxergar o verdadeiro caminho, as verdadeiras soluções, as melhores atitudes a serem tomadas. Muito mais ficamos à mercê de decisões que ainda mais complica do que descomplica a situação, criando mais ainda um ambiente de complexidade. E aí entra a importância da oração, que é um ato de elevar o pensamento, é o ato de tirar o foco
de nosso egoísmo, de nosso ego, e nos prostrar espiritualmente diante de Deus, ou seja, da organização divina, que se faz e fará de acordo com o nosso merecimento, agindo em nosso favor por intermédio dos teus emissários, dos amigos espirituais, através do mecanismo da oração, dessa ferramenta espiritualizante de nossa visão, de nosso âmbito espiritual. Então, a nível de conceito, nós vamos lembrar que a oração é um estado de atenção interna, uma invocação onde o espírito encarnado ou desencarnado se coloca de forma consciente e intencional, buscando a conexão com a espiritualidade superior, através de sua mente e seu coração, seja para louvar, pedir e agradecer. Gratidão. Na mente está a nossa vontade e em nossos corações as razões. Fazendo de nossas reflexões uma necessidade de se passar pelo crivo da razão, para que então assertivamente se faça resoluções fundamentadas em nossos corações e na nossa vontade, e a conceituação, o conceber desse pedido feito através de nossa prece se faça através da vontade de Deus, e nós sejamos recebedores de acordo com o nosso merecimento. Assim, nos posicionando, nós vamos nos aparelhando melhor para caminhar, acertando mais e errando menos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item de número 4, vai dizer assim Allan Kardec: se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. O que está aqui? Allan Kardec alertando para nós que as aflições, na sua maioria das vezes, às quais nos encontramos envoltos por elas, as problemáticas, provações, expiações, elas sempre estão fundamentadas em mazelas, imperfeições, queixas, como diz Allan Kardec, incompreensões e intolerâncias reinantes ainda no nosso íntimo comportamental. Por isso, então, com essa postura, desencadeamos consequências à altura desse comportamento negativo. Sofremos as consequências. Então, reconhecer
A necessidade de se fazer diferente, de dentro para fora, é o primeiro passo. Iniciar o processo é o segundo passo. E para isso, talvez eu ou alguns, nesse momento, diante da situação, pode dizer: eu não tenho forças para tomar essa atitude. A oração é o caminho. Para que possamos angariar a força, oremos. Elevemos então, como dissemos no começo, elevemos humildemente o nosso pensamento, rogando a Deus a força, a lucidez, as energias necessárias, para que então, com o nosso livre-arbítrio, tomemos a atitude, escolhamos o caminho, a ação que nos crie situações diferentes, para melhor, na nossa caminhada evolutiva. Com isso, nós vamos angariando maturidade. Com isso, nós vamos acertando mais, errando menos. E isso vai caracterizar o progresso. Vai caracterizar o progresso. Vai caracterizar a evolução. A melhoria de nosso caminhar na vida, enquanto encarnado ou também enquanto desencarnado, porque a vida é uma só. A prece, diz Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que diz que a prece é antídoto eficaz para todos os estados de perturbação. Todos. Não vai haver nenhum estado problemático, perturbativo qualquer que estejamos vivendo, aflitivo, difícil, complicado, que nós não possamos lançar mão da prece. Como mecanismo, como já foi dito, como aquele mecanismo divino que nos coloca canalizados com o alto, nos fazendo verter os nossos olhares vibratórios para regiões, para horizontes antes esquecidos por nós. Portanto, por isso mesmo, obscurecidos estávamos em relação às realidades, às possibilidades oferecidas por Deus para que a gente possa emergir do lodo, da lama, do sofrimento e recomeçar novamente, trilhando um novo caminho, fazendo novas escolhas, arcando, é claro, sim, com as consequências anteriores das más escolhas, mas com outro patamar de energia, com outro patamar de consciência, com outro patamar de forças. Isso é muito importante porque esse processo caracteriza a misericórdia de Deus em favor da nossa caminhada. É o que foi dito por André Luiz naquele momento cruciante lá aonde se encontrava, no umbral. Aqui me faço, Senhor, sujeito à tua vontade. Guia-me e trace novos rumos para mim. O que não podemos esquecer é de dois elementos, é claro: merecimento e misericórdia. Ao atender, no caso, o nosso Pai Criador, ao atender um pedido que lhe é dirigido,
Deus procura recompensar a intenção. Ele vai verificar a intenção do meu pedido. Porque o julgamento divino se faz de qualquer pedido com base na intenção do pedido. Então o devotamento e a fé daquele que pede vai ser levado em conta também. A intenção, o devotamento, a fé, o merecimento também, né? Então é por isso que a prece do homem de bem tem mais valor aos olhos de Deus e também maior eficiência. Nos posicionar então vibratoriamente no comportamento também, nas escolhas, no bem, favorece-nos até na hora da nossa prece. Nos colocando de forma compatível com a vontade, com as leis divinas. O nosso comportamento condizente, as nossas escolhas condizentes com as leis divinas, sempre nos fará ainda mais eficazes, prontos, não só para receber os recursos do alto, mas para entendê-los, porque muitos recebem, como a maioria, os recursos divinos, as possibilidades, as oportunidades diversas são dadas a todos, mas nem todos enxergam, nem todos entendem, nem todos, por isso, aproveitam bem essas oportunidades. Porque Deus é misericordioso com todos os seus filhos, independente do seu grau evolutivo. É importante que nós não nos esqueçamos disso. Agora, e a prece pelos que nós chamamos de mortos ou desencarnados, de acordo com a expressão espiritista, né? Desencarnados, mortos segundo apenas o corpo físico. Então, os espíritos sofredores, no sentido de aqui sofredores, ainda passando pelo crivo da dor, causado às vezes pelos equívocos, pelas más escolhas, pelas nossas más escolhas realmente, vivendo as consequências dessas más escolhas, nos faz na condição de sofredores. Então os espíritos sofredores pedem, estejam eles na dimensão espiritual, em qualquer situação, umbralina ou não, em qualquer quadrante de vivência da dor e da aflição, em qualquer situação aflitiva, de sofrimento que eles se encontrem, pede, sim, a ação da prece. Pois elas, essas almas, esses espíritos, lhes são essa prece, esse ato de oração, lhes são proveitosas. Para quê? Para lhes dar energias, forças, clarear-lhes o caminho, as ideias, as resoluções, enquanto espíritos na dimensão espiritual. É aquilo que nós figuramos dizendo, ele precisa de luz no seu caminho. Luz que se faz em sua mente, alterando o seu tônus vibratório,
para melhor enxergar caminhos, para melhor tomar decisões necessárias, para melhor se desprender de sentimentos, às vezes, de raiva, de ódio, de apego aos bens materiais deixados lá na dimensão da matéria. Está tendo dificuldade de desprender. Muitos estão tendo, sim, desvincularam do corpo físico, mas nem todos concluíram o seu processo de desencarne, de desvinculamento dos sentimentos, do apego, das sensações materializantes. Nem todos. Então o processo de desencarne perdura para muitos, por muitos e muito tempo, por incúria, realmente por apego excessivo, por alimentar ainda muitas ideias fixas, desejos indevidos, que não os permite trilhar um caminho espiritualizante, não os permite enxergar e trilhar caminhos que os leve aos horizontes espirituais, de crescimento espiritual. Então a prece para estes irmãos, nessa condição, reanima-lhes a coragem, dá-lhes então coragem, ilumina suas ideias, seu caminho. A prece é de suma importância por estes irmãos já desvinculados do corpo físico. A prece também vai estimular neles o desejo de se elevarem pelo o arrependimento, às vezes necessário, que ainda não aconteceu. Vai estimulá-los a processar o arrependimento. Vai estimulá-los também pela prece, a prece que nós dispensemos a eles, não só o arrependimento pela reparação, o desejo pela reparação dos seus erros, dos seus equívocos, e pode, por fim, ajudá-los a desviar o pensamento do mal. Olha que importância. Tudo isso a prece pode exercer junto de nós enquanto encarnado, mas também lembrando, especialmente junto daqueles que já retornaram à pátria espiritual. Através do que nós chamamos do fenômeno da morte, do desvinculamento do corpo físico, do desencarne, né? Então, como orar? Como orar? Allan Kardec, novamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, ele vai dizer, lembrando-nos: pedi que a luz vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Quantos de nós não precisam dessa luz? Essa luz que clareia os nossos caminhos, as nossas ideias, portanto, as nossas escolhas. Todos nós precisamos. Diz ainda Allan Kardec: pedi forças para resistirdes ao mal, e tereis. Precisamos, todos nós, de forças para resistir o mal que se faz ainda presente em nós. Resistir à força manifestativa, por exemplo, de tudo que emana do orgulho e do egoísmo. Não é fácil, precisa de muita força. É preciso muita força para resistir à manifestação de tudo que emana dali. O perdão, força para perdoar, força para esquecer ofensas,
força para não se deixar levar pelo sentimento da vingança, da maledicência, do ódio. Eu preciso de forças. E a oração sincera nos favorece nesse sentido. Pedi bons conselhos, diz Allan Kardec, orienta-nos Allan Kardec. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Os bons conselhos nos virão pela voz da consciência, pelo intermédio dos emissários de Deus, de acordo com a permissão dele, com a sintonia que nós estejamos com eles. Os conselhos virão. É aquela voz que nos fala através da consciência. É aquela sensação que nós às vezes o caracterizamos como a voz do coração, outros falam a voz da consciência, a nos falar, a nos aconselhar, a nos gerar uma sensação de que devemos seguir por esse ou aquele rumo, tomar essa ou aquela atitude. Uma luz se faz para decisões que precisamos tomar. São conselhos. São conselhos. E então, ainda Allan Kardec vai dizer: batei à porta e ela se vos abrirá. É agir, é fazer de nossa parte, movimentar energias, forças, pensamentos, não só palavras, mas também atitudes de modificações vibratórias e também de escolhas, de ações. É a ação, porque o pedido se caracteriza, espiritualmente falando, por ação. Não apenas de verbalização, de um amontoado de palavras, mas através de uma ação, de um agir, de um fazer modificações, de um fazer ações diferentes.